Fala, GCista, beleza? Vamos trabalhar aqui em questões introdutórias para professor do primeiro ciclo, polivalência, do concurso da SEMEC, beleza? Vamos trabalhar algumas questões para que você possa aprimorar o seu conhecimento em matemática. Vamos para as questões agora. Olha só, a primeira questão está dizendo o seguinte, ó. Beatriz tem 9 carimbos retangulares de mesmo tamanho organizados da seguinte forma. Então está aqui os carimbos que ela tem. Usando carimbos diferentes, ela carimbou 3 vezes sobre o mesmo retângulo e obteve essa figura. Quais foram os carimbos que ela utilizou? Então vejamos a solução. Olhando para a primeira parte aqui, a primeira linha, observa que o desenho é essa faixa aqui no meio. Ó. Então não pode ser nem A nem C. Então ficaria um B. O próximo desenho, veja, que é essas pontas aqui, ó, exatamente dessa figura 2B. Então ele passou a faixa, ó, carimbou a primeira vez, vê essa faixa, carimbou a segunda vez com esta figura, não foi essa de 5 pontas, porque na verdade só tem, ó, 1, 2 pontas aqui, ó, era para ser 4 pontas, mas a faixa ficou aqui, ó. A faixa ficou exatamente aqui, cobrindo essas outras 2 pontas. Então nessa estrela de 4 pontas, você vai perceber que só 2 pontas estão visíveis. Então, consequentemente, 2B. E o próximo carimbo que ela deu não pode ser o primeiro, porque senão apareceria uma bolinha aqui, ó, um círculozinho aqui. Não pode também ser a segunda. Então, com certeza, ó, em cima da faixa, ela aplicou o carimbo 3C. Então, na verdade, quais são os carimbos que ela utilizou? Então, os carimbos que ela utilizou foi 1B, 2B, 3C. Gabarito, letra C. Próximo. O dono do supermercado Rende Mais acompanhou a venda de um novo produto nos meses de janeiro a julho. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda foram, olha só, a maior venda, se você prestar atenção, está aqui, ó, no mês de abril. Isso aqui seria a maior venda, mês de abril. Agora, ele pergunta, e a menor venda? A menor venda foi no mês de fevereiro. A menor venda foi no mês de fevereiro. Então ficou o seguinte, abril e fevereiro, gabarito letra D. Próximo, em uma loja de eletrodoméstico, um liquidificador custava R$210. No mês de janeiro de 2022, ele sofreu um aumento de 15%. Ó, vai incidir 15% sobre o 210, ou seja, vai incidir 115%. E depois, no mês de fevereiro, sofreu um desconto de 20%. Então agora, em vez de ser 100%, vai ser quanto? 80%. Qual o preço desse liquidificador em fevereiro? Beleza. Então observe o seguinte, olha, vai ficar 210, ele vai ter um aumento de 15%, então ele vai passar para 115%, depois ele vai sofrer um desconto de 20%, ele vai passar a ser 80%. Então inicialmente ele vai ter um aumento de 115 e depois ele vai sofrer um decréscimo de 20%, vai valer 80%. Beleza. Agora eu vou transformar esse 115% em 115 sobre 100. Esse 80% vai ser 80% sobre 100. Olha só, agora é possível cortar o 0 do 210 com o 0 aqui do 100. Posso cortar o 0 do 80 com o 0 do 100, porque está multiplicando no numerador, então é possível. Então vai ficar agora o seguinte, 21 vezes 115 vezes 8 sobre 100. Vou levar aqui para cima para que eu possa simplificar e você verificar o seguinte, olha. Eu vou encontrar um número que ao mesmo tempo divide o 8 e o 100, que seria o 4. Então eu posso dividir 8 por 4, que vai dar 2, e 100 por 4, que vai dar exatamente 25. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma simplificação. Simplificar e deixar o mais simples possível para mim. Então ficou 21 vezes 15, 8 dividido por 4 deu 2. E 100 dividido por 4 deu 25. Agora olha só, eu vou dividir o 115 por 5 e o 25 por 5. Porque 115 por 5 dá 23 e 25 por 5 dá 5. Até porque 25 é 5 vezes 5. E 115 é a mesma coisa de 5 vezes 23. Beleza. Então, vou dividir aqui por 5 e dividir por 5. Então, 115 por 5 vai dar 23 e 25 por 5 vai dar 5. Então, nessa multiplicação, 21 vezes 23 vezes 2 vai dar 966 sobre 5. Agora, o que vai acontecer? Como eu tenho um 5 no denominador, eu posso multiplicar ele por 2 para aparecer um 10 para ficar mais fácil a minha divisão. Se eu multiplicar o 5 por 2, eu também tenho que multiplicar o numerador 966 por 2. Então vai ficar 966 vezes 2 vai dar 1932. E 5 vezes 2 vai dar 10. Vou multiplicar aqui por 2, multiplicar numerador e denominador por 2. Então vai ficar 1932 sobre 10.
Agora veja que tem uma divisão por 10, é só deslocar uma casa para a esquerda. Então, fazendo 1932 dividido por 10, você vai perceber que eu vou deslocar o numerador uma casa, o valor que está no numerador, uma casa para a esquerda. Vai ficar 193,2. E 193,2 será letra B. Próxima questão é o seguinte. O gráfico a seguir apresenta informações sobre os salários brutos mensais pagos aos funcionários que trabalham em determinada empresa. Então está aí o gráfico, onde eu tenho a relação entre o número de funcionários, está aqui na vertical, com a horizontal aqui, ó, você está vendo que tem os salários pagos mensalmente. Se você observar, aqui o número de funcionários, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o total em salários brutos que essa empresa paga mensalmente aos seus funcionários equivale a quanto? Qual é o total? Veja, ó, que para determinados funcionários, são 11 funcionários aqui, ó, dá para ver que a linha que está em cima do 11, ó, 11 funcionários, ela paga 1.500. Para 8 funcionários, ela paga 2.000. Para 5 funcionários, ela paga 2.500. E para 2 funcionários, ela paga 3.000. Então, eu vou somar todos esses valores. Então, inicialmente, eu vou multiplicar 11 vezes 1.500, mais, no caso aí, 8 vezes 2.000, mais 5 vezes 2.500, mais 2 vezes 3.000. Então, eu vou fazer um a um. Ó. Então, são 11 funcionários ganhando 1.500. Observa que 11 vezes 1.500 vai dar 16.500. São 8 funcionários ganhando R$2.000. 8 vezes 2.000 dá 16.000. 5 funcionários ganhando 2.500. Isso me dá R$12.500. E eu tenho 2 funcionários ganhando R$3.000. Isso dá um total de 6.000. Agora é só somar todo mundo. 16.500 mais 16.000 mais 12.500 mais 6.000. Somando tudo isso aí, vai dar exatamente 51.000. Então você vê aí que o total em salários brutos que essa empresa paga mensalmente é de R$51.000. Gabarito letra B. Próximo. Em um refeitório, há ao todo 40 funcionários almoçando, sendo que o número de homens é maior que o número de mulheres em 12 funcionários. O número de mulheres almoçando nesse refeitório em relação ao número total. Então, ele quer uma fração. Ó. Ele quer a relação do número de mulheres almoçando nesse refeitório em relação ao número total de funcionários, que são 40. Ele quer saber quanto é que vai ser a fração do numerador, ou seja, o número que eu quero é o número de mulheres almoçando em relação ao total, que é o denominador 40. Então, eu tenho que saber o número de mulheres. Para isso, eu já sei que entre homens e mulheres, o total é 40. Então, eu vou chamar a variável H para homem e a variável M vou chamar de mulher. Então, H mais M vai ser 40. Então, o total de pessoas. De onde foi que surgiu esse H? H, a variável representando homens. E a variável M representando mulheres. Como o total de funcionários almoçando são 40, H mais M é 40. Agora, o que ele me diz? Que homens, que eu chamei a variável H, são 12 funcionários a mais que mulheres. Então, H é 12 mais M. Então, estou dizendo o seguinte. Homens é igual a 12 pessoas a mais do que as mulheres. Agora, olha só. Eu vou fazer a substituição. Observa que a minha variável H é igual a 12 mais M. E na parte superior, eu tenho H mais M igual a 40. Então, eu posso substituir esse H da primeira equação aqui, ó. Esse H da primeira equação, vou fazer essa substituição aqui. A segunda equação eu vou substituir na primeira. Substituir quem? O H. Então, olha só, eu vou colocar lá, vai ficar 12 mais M igual a 40. 12 mais M igual a 40. Olha só, esse M aqui é como se fosse um número. Um número M mais um número M dá 2 números M. Agora veja, eu tenho aqui 12 e tenho 40, observa que eu tenho a igualdade. Olha só. Se eu tenho uma igualdade, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu tenho que retirar esse 12 daqui. Se eu retirar 12, vai ficar menos 12, eu tenho que retirar 12 aqui também no segundo membro. Então, observa que é aquela ideia de passa para o outro lado com o sinal contrário. Se aqui está positivo, passa negativo. Por quê? Porque eu estou arrancando, tirando daqui 12.
Se eu tirei 12 do primeiro membro, eu tenho que tirar 12 no segundo membro. Por quê? Porque aqui existe uma igualdade. Então, eu vou retirar 12 do primeiro membro e retirar 12 no segundo membro. Vai ficar 12 menos 12 dá 0. Ficou M mais M. M mais M é um M mais um outro M que dá 2M. 40 menos 12, 28. Agora, o 2 ele está efetivando a operação de multiplicação, está multiplicando M. E o inverso dessa multiplicação será o quê? A divisão. Então, olha só, eu vou dividir ambos os membros para tirar esse 2 do primeiro membro. É como se eu estivesse fazendo uma divisão no primeiro e no segundo membro. Vou dividir por quem? Por 2, porque o 2 eu quero retirar do primeiro membro. Eu vou dividir ambos por 2. Então, eu poderia dividir 2 por 2, aparece 1. E ficaria 28 por 2, que daria exatamente 14. Então, M é igual a 28 por 2, que daria 14. Agora, o que ele quer? Ele quer o número de mulheres almoçando no refeitório. A gente já sabe que são 14. Em relação, ou seja, dividido ao número total, por 40. Então, a relação que ele quer é justamente o quê? 14 dividido por 40. Então, o número de mulheres almoçando, eu chamei de NM, número de mulheres, é igual a 14 sobre 40. Agora veja, se eu olhar para as alternativas, não existe 14 sobre 40. Você já tem que se acostumar a isso aqui nas provas da NUCEP, por exemplo, para quem vai fazer SEMEC. Agora eu cheguei nessa fração aqui, ó, 14 sobre 40. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar, deixar o mais simples possível. Então, para isso, como são números pares, eu vou dividir por 2. Porque são números pares, 14 e 40 são pares, eu posso dividir tanto o numerador 14 quanto o denominador 40 por 2. Então, eu vou simplificar dividindo por 2. Consequentemente, 14 por 2 vai dar 7 e 40 por 2 vai dar 20. Consequentemente, eu chego aqui no resultado, 7 sobre 20, aonde eu não consigo mais simplificar, e isso é exatamente o número de mulheres almoçando nesse refeitório em relação ao número total de funcionários no refeitório. Gabarito, letra A. Próximo. O gráfico a seguir representa o número de sementes que foram preparadas para o plantio. Observe que está em cinza. As que foram preparadas para o plantio está em cinza e preto aqui está os que não germinaram, as sementes que não germinaram. Então, beleza. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o total de sementes que não germinaram em relação, então vai haver uma divisão, em relação ao total de sementes preparadas para o plantio, é da ordem de quanto para quanto. Olha só, é uma divisão de quanto para quanto. Então, eu quero, ó, não germinada para preparadas para o plantio. Eu vou ter que somar as que não germinaram e dividir pelas sementes que foram preparadas para o plantio. Então, eu vou somar aqui, ó. Se está em preto, ó, eu vou somar quem primeiramente? Eu vou somar 15 mais 10 mais 14, ó. 15 mais 10 mais 14 mais 19 mais 12. Porque elas são as sementes que não germinaram. Então, somando 15 mais 10 mais 14 mais 19 mais 12, você encontra 70. Beleza. NG eu chamei de não germinaram. Agora, eu vou somar as preparadas para o plantio, que é essa aqui, ó. 50 mais 60 mais 90 mais 80 mais 70. Ó, 80 mais 70 dá 150, 90 mais 60 dá 150, isso já deu 300, mais 50 dá 350. Então, somando 50 mais 60 mais 90 mais 80 mais 70, 350. Agora, o que é que ele quer? Ele quer o seguinte, olha, faça a relação das sementes que não germinaram em relação ao total de sementes preparadas para o plantio. Então, ele quer uma fração. Então, o total de semente vai ser o quê? 70, que são as que não germinaram, em relação ao total, que são as preparadas para o plantio, 350. Mais uma vez, eu posso simplificar, dividindo aqui, ó, 0 por 0, e dividindo o 35 e o 7 pelo mesmo fator que seria 7. Ó. 7 dividido por 7 dá 1, e 35 por 7 dá 5. Então, vai ficar 1 sobre 5. Ou seja, a pergunta é correto afirmar que o total de sementes que não germinaram em relação ao total de sementes preparadas é 1/5, ou seja, é 1 para 5. Gabarito, letra E. Próxima questão diz o seguinte. Em uma cidade, 1/4 da população tem pelo menos uma bicicleta. Dentre os que têm bicicleta, 1/3 tem mais do que uma. Qual fração da população tem apenas uma bicicleta? Olha, nesse tipo de questão, quando ele não informa o valor, você vai arbitrar. Então, observe o seguinte, eu vou arbitrar um valor. Eu vou olhar para
os denominadores das frações, que são 4 e 3. Para facilitar minha vida, eu multiplico isso aqui por 10. 4 vezes 3 são 12, vezes 10 dá 120. Então, vamos supor que eu tenha 120 milhões de pessoas. 1 milhão e 200 pessoas. E aí vai. Então, olha só. Adotando esse número, o que é que eu vou fazer agora? Vou tirar 1/4 da população que tem pelo menos uma bicicleta. Ó. Então, 1/4. 1/4 do dá é multiplicar. De 120. 1/4 de 120 são 30 pessoas. Então, aqui, ó, pessoas com bicicleta. Pessoas com pelo menos uma bicicleta. Agora, olha só. 1/3 tem mais do que uma. Opa, 1/3 dessas pessoas com bicicleta tem mais do que uma. Então, vou pegar aqui, ó. Essas 30 pessoas têm bicicleta. Agora, 1/3 delas, 1/3 de 30, 1/3 de 30 é 30 sobre 3, que vai dar 10. Ou seja, essas 10 pessoas, elas têm mais do que uma bicicleta. Agora, para saber das 30, retirando aquelas que têm mais do que uma, eu já sei que 20 são aquelas pessoas que só têm uma bicicleta. Agora, o que ele quer? Ele quer a fração, então vou representar uma fração da população que tem apenas uma bicicleta. Então, uma bicicleta são 20 pessoas para um total da população que eu adotei de quanto? 120. Agora eu vou simplificar. Eu corto esse 0 com esse 0. Simplificar é deixar o mais simples. Eu vou dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. Por que eu dividi por 2? Porque são números pares. Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1 e 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, eu já sei que 1/6 da população tem apenas uma bicicleta gabarito letra B. Próxima questão. Essa questão foi elaborada pela banca NUCEP para o concurso da SEMEC 2019. Veja que com o raciocínio da questão anterior você resolveria essa questão. Olha o que ele falou. A mãe de Ana, Beto, Caio e Dudu comprou vários docinhos para dividi-los entre os filhos. Como ela saiu para o trabalho antes que eles acordassem, deixou esses docinhos sobre a mesa para que os filhos os dividissem. Ana, a primeira a acordar, pegou 1/4 dos docinhos e foi para a escola. Beto, o segundo a acordar, pensou que fosse o primeiro, por isso pegou 1/4 dos docinhos. Caio e Dudu, quando acordaram, perceberam que Ana e Beto já haviam saído. Então, dividiram ao meio o restante dos docinhos. Que fração dos docinhos Caio ganhou em relação ao total? Olha só, eu vou arbitrar um valor para ser o meu total de docinhos. Eu vou arbitrar de qualquer forma? Não, eu vou olhar para os denominadores aqui, ó. Então, eu vou olhar para esses denominadores. Então, tem 4 e 4 e eu multiplico por 10 para facilitar meu cálculo. 4 vezes 4, 16, vezes 10, 160. Então, vamos supor que ela tenha deixado 160 docinhos. É um exagero de docinho? É, né? O pessoal tá morrendo aí com esse negócio de muito açúcar, né? No Brasil, todo produto tem açúcar. Mas vamos lá. Deixando essa parte nutricional de mão, vamos para frente. Vamos supor que ela deixou 160. O que foi que ele falou no primeiro momento? Que Ana, a primeira que acordou, ela pegou 1/4 desses 160 docinhos que nós arbitramos. Um valor que a gente adotou para facilitar o nosso cálculo. E surgiu de onde esses valores? Dos denominadores das frações. Então, 1/4 de 160 vai me dar quanto? 160 sobre 4 é a mesma coisa de 40. Então, agora, quando eu subtrair 160 menos 40, ficarão quanto? 120 docinhos. Agora, quando o Beto, que foi o segundo a acordar, ele olhou lá na mesa e viu quantos doces agora? 120, porque 1/4 já foi tirado, ou seja, 40 já foram tirados. Esse 1/4 está representando 40, então ficou 120. Aí ele olhou e tirou agora 1/4. Então agora olha só, desses 120 ele tirou 1/4. 1/4 de 120 é multiplicar. 1/4 de 120 foi tirado. 1/4 de 120 é 120 sobre 4. 120 sobre 4 dá 30. Agora olha só, dos 120 que estavam sobre a mesa, ela retirou 1/4, ele retirou 1/4, que é 30. Então sobrou quanto? 90. Agora olha só, Caio e Dudu, quando acordaram, perceberam que Ana e Beto já haviam saído. Então dividiram ao meio
o restante dos docinhos. Quanto foi que restou? 90. E o que foi que Caio e Dudu fizeram? Eles dividiram isso aqui ao meio, ou seja, dividiu por 2, ou seja, ficou 45 para cada um. Beleza. Agora, qual é a pergunta? Que fração dos docinhos, ele quer uma fração, Caio ganhou? Ele ganhou 45 de um total de 160. Agora veja, eu posso simplificar essa fração. Como é que eu vou simplificar? Eu vou dividir ambos por 5. Eu vou simplificar dividindo aqui por 5, dividindo por 5. Então, minha fração vai ficar o seguinte, ó. 45 dividido por 5 vai dar 9. 160 dividido por 5 dá 32. É só você pegar aqui, ó, 160 e dividir por 5. Se você observar, é como se eu pudesse multiplicar aqui, ó. Se você quiser, você pode multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E o que foi? 32. 2 vezes 5 não é 10? Então ficou 320 por 10. Corta 0 com 0 dá 32. Então a minha fração, a fração dos docinhos que Caio ganhou em relação ao total, 9,32 avos, letra A. Próxima questão. Alice colocou uma folha de papel cinzento de lados 40 e 50 centímetros. Está aqui o papel cinzento, 40 e 50. Em cima de uma folha branca de 70 por 80 centímetros. 70 por 80 centímetros. Beleza, então ela colocou isso aí, uma folha cinzenta sobre uma folha branca. Em seguida, ela dobrou a folha branca em cima da cinzenta pelas linhas pontilhadas. Qual é a área da parte cinzenta que não ficou coberta? Ela cobriu essa parte cinzenta com essa parte branca aqui, ó, 14 centímetros entrou para cá, 12 centímetros entrou para cá. Só que acontece o seguinte, eu não sei qual é o pedacinho aqui, ó, esse pedacinho, tem um pedaço, e aqui também tem um pedaço que eu ainda não sei quanto é. Eu preciso saber. Vou colocar aqui, ó, preciso saber isso aqui. Olha só, para fazer isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui para a base, ó, que tem 70 centímetros, e vou subtrair do que já existe lá, ó, que é esse 14 mais esse 40, ó. Pegar 14 mais 40. Então, isso aqui vai ficar 70 menos 14 mais 40, dá 54. Então, se eu subtrair 70 menos 54, você encontra quanto? Olha, quando você for ensinar para os alunos, você vai entender o seguinte, vamos supor que eu queira subtrair 7.000 menos 6.867. Quero ensinar isso aqui para os alunos. Então, para facilitar a vida do aluno, nessa subtração, você diz para ele o seguinte, olha, retire um do minuendo e um do subtraendo. Vai ficar quanto? 6.999 menos 6.866. Aí faça a subtração, ó. 9 menos 6 dá 3, 9 menos 6 dá 3, 9 menos 8 dá 1 e 6 menos 6 dá 0. Observe que vai dar o mesmo resultado, 133. Aqui você faz a mesma situação, ó. Subtraia 1 aqui, ó. Subtraia 1. Vai ficar 69. 54 menos 1 dá 53. Ó. Tem que dar o mesmo resultado. 9 menos 3 dá 6. 6 menos 5 dá 1. Então, observa que vai dar 16. Então, facilita. Então, aqui, ó, você pegou 70 menos 14 mais 40. E aí você encontrou esse pedacinho aqui que vale 16. Agora, para saber esse pedaço, sabendo que isso aqui tudo é 80, ó, todo esse espaço aqui, todo esse pedaço aqui é 80, então eu vou pegar 80 menos. O que é que já existe lá? Ó, 12, mais quanto que existe lá ainda? Ó, 50. Você vai pegar 80 menos 62. 80 menos 62, você ensina para o aluno, você também pratica. Ó. 80 menos 1, 79. 62 menos 1, 61. Aí você faz a subtração, tem que dar igual. 9 menos 1, 8. 7 menos 6 vai dar 1. Então deu 18. Você já sabe que aqui vale 18. Então, quando houver a dobra, a parte branca vai entrar aqui 18 centímetros. 18. Aqui, quando houver a dobra, vai entrar 14 centímetros. Quando houver a dobra aqui, vai entrar 12 centímetros. 12 centímetros. E aqui vai entrar exatamente 16. Pronto. Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber qual o valor dessa área cinzenta aqui. Ora, fica tranquilo. Ó. Se você prestar atenção, você vai fazer a mesma redução. Como? Se você olhar essa parte cinza agora, ó, se você olhar, vou retirar ela aqui, ó, colocar ela aqui fora.
essa partezinha aqui, ó, pegar a parte cinza toda e vou pegar a área que eu quero, a área que vai ficar, que é essa. Beleza? Observa que aqui é 40 e aqui vale 50. Aí observa que a parte que foi reduzida aqui, ó, sabe que foi 16, aqui foi 14, aqui foi 12 e aqui foi exatamente 18. Beleza. Agora olha só, se aqui embaixo já tem 40, isso aqui tudo é 40, isso aqui tudo é 40, eu vou retirar 14 e 16. Então vai ficar o seguinte, ó, 40 menos 14 mais 16. Esse aqui vai ficar quanto? 40 menos, só observando aqui, vai ficar 30. E vai dar 10. Eu já descobri que nessa área pequena, esse pedacinho aqui, ó, se eu olhar para cá, 40 menos 30 deu 10. Você coloca aqui, ó, 10. Agora, essa parte superior, já sei que aqui é 50, ó, 50. Aí eu vou retirar 12 e o 18, para saber esse pedaço que está faltando. Vai ficar o seguinte, ó, 50 menos 12 mais 18, 30, não é isso? Então, 50 menos 30, 20. Então, esse pedacinho aqui é 20. Ele quer saber exatamente isso aqui, ó. Essa areazinha. Qual é a área que ele quer para mim? Ele quer a área de quanto? Aqui tem 20 e aqui tem 10. Então, fazendo essa área, que ficou, é igual a base. Como é um retângulo, base, que é 10, vezes a altura, que é 20. Esse aqui vai dar uma área de 200 centímetros quadrados. O gabarito que você marcaria seria a letra B dessa questão. Agora eu vou colocar aqui a animação para você acompanhar, ó. Mas é a mesma ideia, não tem nada demais. Esse espaço da altura aqui, ó, 80. Como já existia 12 e 50, 80 menos 50 mais 12, eu vou encontrar esse pedaço aqui. Então você vai encontrar quanto? Ó? 18. Agora, essa base aqui que é 70, a folha branca. 14 mais 40, tá faltando esse pedacinho aqui, ó. É só pegar 70 menos 14 mais 40. Vai ficar 70 menos 54, que deu 16. Esse pedacinho aqui deu 16. Quando eu dobrar, aqui vai ficar, você viu que ficou 16, aqui ficou 14, aqui ficou 12, e aqui ficou 18. Maravilha, ó. Agora é só encontrar exatamente essa áreazinha aqui. Aí, como eu te falei, aqui a área, vou encontrar essa altura, já sei que ele tem 50, ó, 50 menos 12, que é a parte branca que entrou, mais o 18. 50 menos 12 mais 18, encontrei 20. Agora, eu vou pegar na base, ó. Vai ficar exatamente quanto? 40 menos 14 mais 16. 40 menos 14 mais 16, vou encontrar 10. Eu quero a área, só pegar 10 vezes 20, que é a área que ficou desse retângulo. 10 vezes 20, 200 metros quadrados, sem dúvida, letra B. Próximo. Um ciclista costuma dar 40 voltas, olha o total de voltas que ele dá aqui, ó, 40 voltas completas por dia em um quarteirão retangular. Já está dizendo que o formato desse quarteirão é retangular. Na cidade de Junco do Seridó. A área desse quarteirão é de 39 mil metros quadrados e uma das dimensões equivale a 130 metros. Está aqui, e já me deu uma das dimensões aqui. Observe que está faltando esse pedaço aqui que eu vou chamar de X, está faltando isso aqui. Sabendo disso, a distância que esse ciclista pedala por dia é o total de volta, que é o perímetro. Observe o seguinte, a simbologia do perímetro, 2P. 2P é a simbologia para perímetro. Beleza. Então, sabendo disso, eu vou aplicar o quê? Eu já tenho um lado, ó, e eu quero encontrar esse pedaço aqui. Eu já sei que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, eu vou pegar aqui a minha área, que ele já deu, que é 39 mil metros quadrados, igual a base. Eu vou chamar isso aqui de comprimento, né? Esse comprimento aqui é a largura. Eu vou pegar aqui, ó, vou pegar exatamente 130 vezes x, que é esse pedacinho que eu estou procurando. Então, se está multiplicando, ó, x, ele vai passar dividindo. Vai ficar 39 mil dividido por 130. Corta 0 com 0, x é igual. Ora, se você pegar 39 dividido por 13, você vai encontrar 3. Ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Vai ficar 3 e acrescenta, ó, 2 zeros. Vai ficar 300. Esse pedaço aqui, ó, esse x aqui vale 300. Então, se eu der uma volta,
A volta que ele der vai ser o perímetro, vai ser 130 mais 300 mais 130 mais 300 em uma volta. Então isso quer dizer o seguinte, olha, quando eu calcular o perímetro, que é somar todos os lados aqui, ó, 2 vezes 300 mais 2 vezes 130. Então, quando eu pegar aqui o meu perímetro, vai ser o quê? 2 vezes 300 vai dar 600, mais 2 vezes 130 vai dar 260. Então, o meu perímetro, ou seja, o que ele está percorrendo a partir daqui, está percorrendo isso aqui, ó, está dando quanto? Está dando 860 metros. Só que isso vai acontecer 40 vezes, que são 40 voltas. Então, vou multiplicar isso aqui por 40. Quando eu multiplicar isso aqui por 40, vai dar 34.400 metros, gabarito, letra A. Beleza, pessoal? Então, eu vou colocar aqui a animação para vocês, para você acompanhar. Ó. Mesmo raciocínio. Ele me disse que ele deu 40 voltas em um quarteirão retangular. Retângulo, base vezes altura. Beleza, vamos supor que a altura está sendo 130 aí. Eu vou encontrar essa base aí que eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui a área, é a base vezes a altura, ele já me deu a área, que é 39 mil. Pronto. Eu vou substituir aqui, 39 mil é igual a B vezes 130. Pode ser qualquer variável aí, pessoal. Eu chamei de B. Agora, o que acontece? Esse 130 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Se você olhar, eu posso cortar um zero com zero. E quando eu dividir 39 mil por 130, você vai encontrar 300. Então, x é igual a 300 metros. Beleza. Como ele vai dar uma volta, ele vai dar uma volta aqui, ó, 300 mais 130 mais 300 mais 130. Ou seja, ele vai justamente o quê? Dar uma volta, é o perímetro. O símbolo do perímetro é 2π. Vai ficar 2π igual a 2 vezes 300, que ele vai correr 300 metros duas vezes, e vai correr 2 vezes o 130. Então, consequentemente, você vai ter o quê? 2 vezes 300, 600, e 2 vezes 130, 260, somando deu 860. Agora, como ele vai dar 40 voltas, só pegar 860 vezes 40. 860 vezes 40 dá exatamente 34.400, realmente o gabarito da letra A. Então, pessoal, por aqui eu vou encerrando a correção dessas questões introdutórias para o concurso da SEMEC, professor primeiro ciclo, polivalência. Espero que você tenha compreendido. Vejo você nas próximas aulas. Até mais.